sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Hoje vou falar com vocês sobre os 10 sabotadores que podem estar atrapalhando os seus resultados. Boa noite para quem está chegando. Vamos começar a falar, sobre esses sabotadores que podem de alguma forma atrapalhar a nossa vida. Para começar, vocês sabem o que são sabotadores? Vocês já se pegaram, passando por alguma situação que algum sabotador que você tenha está dificultando você ter algum resultado, atrapalhando a sua vida fluir? Então, os sabotadores, eles são quando você já tem um hábito, esse hábito mental que de alguma forma está atrapalhando você. Então, quando que eles entram em nossas vidas, Onde que começam esses sabotadores? Eles podem começar lá na infância, na adolescência, quando nós passamos por alguma situação, algum trauma, algum conflito e que de alguma forma você precisou se proteger. Sim, você sabia que esse sabotador, quando começou a fazer parte de você, mas que ele não precisa ficar aí para sempre, tá? Ele, de alguma forma, foi algo que o seu corpo precisou para se proteger naquele momento. Então, foi essa proteção psicológica. E aí, o seu corpo entendeu que naquele momento você precisava agir dessa forma. E aí, ele falou, não, então tá tudo bem. Então, se naquele momento que eu estava precisando, que esse hábito ruim entrou aí na sua mente, que está te atrapalhando, se naquele momento ele foi bom, eu vou continuar usando, porque assim eu consigo me proteger de coisas futuras. E foi assim que você começou com esses sabotadores. Mas, como eu falei, o principal é você identificar. Então eu espero que vocês que estejam aqui já vão boa noite para quem está chegando, que vocês já comecem a entender um pouco melhor, a ver qual sabotador que pode estar aí te atrapalhando nesse momento e que de alguma forma está atrapalhando os seus resultados. Ah, Débora, mas você vai falar de 10 sabotadores, mas eu posso ter só um? Posso ter mais de um? Posso ter vários? Sim, nós podemos ter vários sabotadores e que de alguma forma estão nos atrapalhando. Então, vou começar a falar com vocês aí sobre o primeiro sabotador. O primeiro sabotador, que é um sabotador muito importante, é chamado de o crítico. Então, o próprio nome já diz. Você conhece pessoas que elas ficam ali achando que nada é o suficiente? Sempre está faltando alguma coisa, sempre está criticando algo, não é isso, pode ser melhor, e a pessoa acaba procurando motivos, E aí o que ela pode sentir quando ela está com esse sabotador aí, quando ela acaba criticando de tudo um pouco? Ela pode ter ansiedade, ela pode ter rigidez, ela pode ter insônia. E o exemplo você termina o dia e você tem a sensação de que você não fez nada direito naquele dia. E aí, quando você tem essa percepção, de que o seu dia você não fez como gostaria, muitas vezes o que isso causa para você? Você tem uma tensão, você pode ter uma compulsão para poder resolver esse problema que você não conseguiu resolver no seu dia, porque você está ali criticando algo que você acha que não saiu da forma que você quer. E aí, olha só, um padrão ruim que está instalado. Não sabemos de onde, precisamos entender de onde que veio, onde se instalou esse sabotador em sua vida e que de alguma forma está atrapalhando os seus resultados. O nosso segundo sabotador, nós precisamos entender, é o prestativo. Se você tem dificuldade em dizer não, então você se encaixa aí, nesse sabotador, ou prestativo. Você tem a necessidade de sempre estar ajudando o outro. A necessidade do outro é muito mais importante do que as minhas necessidades. Só que, o que isso pode te causar? Isso pode causar uma exaustão, aquela fadiga,
cansaço, porque você está sempre vivendo duas vidas, tentando, né? A sua e a do outro, e muitas vezes mais a do outro do que a sua. Então, olha aí, como é ruim, né? Se você vive aí sendo esse prestativo. Eu não estou dizendo que você precisa ser ruim, que você não precisa ajudar as pessoas, não é sobre isso. Eu estou falando de padrões que foram instalados aí, atrapalhadores mentais que de alguma forma estão te atrapalhando, porque o excesso deles pode sim fazer mal a você, tá? Só para deixar claro. Vamos aí para o nosso terceiro sabotador, o controlador. Eu vou falando aqui com vocês e ó, já tem gente falando aí eu não sei porquê, mas eu pensei em você mesmo. Então, esse terceiro, né, sabotador, o controlador. Então, como vocês estão aí se identificando, eu também vou me identificando aqui com os sabotadores que eu acabo tentando, lutando contra eles, né? Então, esse controlador, o que que é? O próprio nome já diz, né? É a pessoa que precisa controlar tudo e todos. Precisa ter o controle de tudo. E aí, quando você entra nesse sabotador e que de alguma forma você precisa estar sempre controlando as coisas, você causa o quê? Uma tensão muscular, você tem dores, né, no pescoço, na região aqui, ó, da nuca, porque você está carregando, ó, nos ombros, um peso que não é seu, porque você está controlando o que você não tem como controlar. E aí quando você vê que não tem como, aí fica ali, ó, eu tenho que controlar. E se eu não fizer? Vai dar errado. Você já se pegou falando isso? Eu tenho que fazer. Porque se eu não for lá e fazer, eu não tenho como dizer para outra pessoa fazer isso. Porque senão a pessoa não vai conseguir. Porque eu dou conta de fazer. E aí você, ó, vai virando aí esse ciclo. O quarto sabotador, o hipervigilante. Você se considera assim? Ele está sempre esperando o quê? Que algo de ruim aconteça. Você sempre acha que, não, tá dando tudo certo, mas eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa ruim. Porque não é normal acontecer e tudo dando certo, assim. Eu preciso entender ali que vai acontecer, e isso vai te gerar o quê? Ansiedade, insônia, porque você já fica pensando em coisas que podem acontecer com você, e você vai se cobrando. E aí tem aquela outra parte também desse hipervigilante, onde a pessoa ela tem que estar preparada para todas as situações. E nós conseguimos estar preparados para todas as situações se nós nem sabemos o que vai acontecer? E o que isso vai te gerar? Com certeza isso vai te gerar uma sobrecarga muito grande. Carlos Augusto, quanto tempo? Boa noite, tudo bem? E aí, esse aí é o nosso quarto sabotador. Nós temos o quinto, que é o esquivo. Você também tem muitas pessoas que podem se identificar, que é a pessoa que ela foge de conflitos ou tarefas difíceis. Ela sempre vive ali, ó, se esquivando, não vou dar conta, não, eu não quero isso. E aí ela pode, além de tentar fugir dessas coisas, ela também vai se prejudicar como? Porque ela pode se esquivar também de se tratar quando precisa, ela pode se esquivar de buscar um autoconhecimento, e aí ela vai travando isso na vida dela, e ela evita olhar para si. E aí ela vai, ó, se esquivando mesmo. Ela sempre tem aquela frase de que depois eu resolvi isso. Não, depois eu resolvo isso. Essa é a pessoa que tem sabotador aí, o esquivo. O próximo é o hiperrealizador. Aí muitas pessoas podem pensar, mas é tão bom, né, você ser hiperrealizador, porque aí eu já consigo fazer tudo de uma vez, eu dou conta de fazer isso. E a pessoa, ela entende que o valor próprio dela é a produtividade e conquistas. Então, olha, mais pessoas se identificando. Então a pessoa, ela acha que ela tem que estar sempre produzindo, sempre conquistando algo. Só que quando ela entra nessa cobrança dessa produtividade, isso pode gerar o quê? Por exemplo, aí algo que muito se fala nos últimos tempos, o burnout, porque a pessoa tem que estar sempre produzindo, sempre conquistando, e ela para um pouquinho para pensar o que está sendo cansativo para ela, que está sendo exausto, que ela precisa um pouco para descansar. Não, ela não para fazer isso, ela só quer fazer, ela só quer produzir. E aí uma frase muito comum dessas pessoas que tem esse sabotador aí
é eu não posso perder tempo. Eu não posso. Eu tenho que estar sempre agindo, sempre fazendo algo. E aí a sobrecarga vem. O outro sabotador é o hiperracional. Vocês conhecem alguém que é a razão pura, que não tem nada não, as pessoas têm sim. Não tem quase nada que você percebe ali de emoção, que a pessoa é sempre na lógica. E aí esse tipo de gente, ela acaba, né, se desconectando das emoções. Ela tem dificuldade em reconhecer que o outro sofre, que a emoção dói e que é real. Ele muitas vezes está ali tão focado, não, isso aí não existe não. Eu não vou passar por isso, eu não preciso de ajuda psicológica, porque emoção é frescura, depressão é frescura. Você já ouviu alguém falar isso? Muitas vezes a pessoa, não é maldade, ela realmente criou essa capa de proteção e ela se desconectou das emoções. E ela vive assim, olhando para o outro e falando, ixi, isso é drama, é só pensar na lógica que a gente resolve. Larga esse drama e pronto. Então as pessoas, elas vivem assim. E tem outra, o próximo sabotador, né, é o perfeccionista. E aí, esse aqui é uns dos que estão aí nos meus sabotadores. É a questão do perfeccionismo. Quem é perfeccionista aí sabe como é difícil. A gente sempre acha, vou me falar assim porque eu sei, eu vou lutando contra esse sabotador também, que tem que sair melhor. Eu sempre penso que tem que sair melhor do que eu estou entregando, porque deu tudo errado, não tinha que ter acontecido dessa forma, mas eu tinha que ter feito exatamente naquela hora como eu tinha combinado, mas saiu alguma coisa errada, e o perfeccionismo está sempre ali achando esses defeitos. E será que isso é pesado para alguém que vive aí? Tem alguém que é perfeccionista aqui também, que também luta contra esse sabotador, então ela nunca está satisfeita com nada e tem sempre aquela frase, aquela vozinha aqui, eu podia ter feito mais, eu poderia ter feito melhor. E vai, se cobrando aí. Aí tem um sabotador aqui também muito importante, que é o vítima. Vocês são? Eu não, graças a Deus. Sorte sua. E o vítima? O vítima, quando você está nesse sabotador, você realmente acha que tá todos estão contra você. Mas agora quando você convive com alguém que está aí nesse vitimismo, é difícil, não é? Vocês já conviveram com alguém assim? Porque a pessoa que está usando esse sabotador, que tem, né, está presente aí, ela faz o quê? Ela usa a dor para chamar a atenção ou justificar o fato dela não ter conseguido fazer algo, não ter conseguido produzir algo. Sempre tem uma desculpa, né? Já tem até uma frase que as pessoas falam, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Porque a pessoa é tão bom em desculpa, tão bom, que tá sempre achando alguma desculpa por algo que não conseguiu fazer. E aí essa pessoa, ela vai ficando o quê? Com a autoestima baixa, ela tem aquele adoecimento frequente, é bem resistente a mudanças, porque não, tá bom, porque eu não dou conta, mas eu tô tão fragilizada. As pessoas gostam, né, de falar que estão doentes. Já viu aquelas pessoas que você pergunta, como é difícil quando você convive assim, né, que você liga pra alguém e você fala assim, oi, tudo bem? Que você nem pode fazer essa pergunta, porque quando você fala tudo bem, acabou. A pessoa começa a falar de tanta doença, de tanta tragédia na vida dela. É como se tudo de errado acontecesse com ela. E aí a pessoa começa a ficar buscando esse vitimismo. Então, nossa, isso é uma coisa assim que toda vez que eu vejo que eu estou usando esse sabotador, que eu tenho... Minha avó Maria aí, olha aí. Sempre que eu vejo assim, opa, nossa, eu tô fazendo papel de vítima, deixa eu sair desse papel. Porque eu sei como é ruim você conviver com alguém assim, né? Que é bom quando você chega pra alguém e fala, nossa, tudo bem, a pessoa vem, te joga pra cima, falam coisas maravilhosas. Agora, quando você tá ali convivendo com alguém que tá sempre falando de doença, tá sempre mal, tá sempre ruim, papel, nossa, é pesado. E tem o inquieto, que eu acho que a maioria de nós estamos vivendo aí nesses últimos tempos, nessa era digital aí, esse sabotador inquieto, que é quando a gente vive pulando de coisa em coisa. Nós estamos buscando um prazer imediato. Então, é
Tem um livro maravilhoso, acho que é Viciado, como é que é o nome, gente? Viciados em Dopamina, Geração Dopamina, alguma coisa assim, que fala muito disso, da gente precisar sempre buscar um prazer imediato naquele momento, para que as coisas aconteçam, e você acaba que não tem muito você não consegue mais parar um pouquinho e pensar um pouco assim, não, eu posso ter prazer, tudo bem se eu não tiver prazer agora, vamos pensar em outras coisas. Não, você tem que estar sempre buscando aquilo ali. Precisa pensar antes de responder. Exatamente, né, mano? Verdade. Então, essas pessoas que são inquietas, elas também vivem em quê? Em ansiedade, impulsividade, em uma compulsão alimentar, porque eu preciso daquele prazer imediato. Então, eu vou comer. Ai, me deu prazer. Vou pegar uma barra de chocolate, comer inteira, me deu aquele prazer imediato. E depois pronto, passou. Aí depois você já quer outra coisa, na hora que abaixa isso em você, esse prazer, você já quer buscar outra coisa. E tem outra compulsão também, que aí eu falei que é por isso que a maioria de nós estamos vivendo aqui com esse sabotador, que é a compulsão digital. Quando você entra aqui no Instagram, por exemplo, gente, é muita notícia. Em um minuto que você fica aqui no feed, muitas vezes eu vou falar por mim. Tem horas que eu tô vendo um vídeo, aí eu falo, nossa, mas esse vídeo parece que é longo, né? Não, tá bom, já peguei uma ideia principal, depois eu volto. E aí, vou só rolando o feed. Vou rolando o feed, buscando esse prazer. E aí você acaba ficando inquieto. E aí tem muito aquela frase, né, de quem está vivendo aqui com esse sabotador, é que estou entediada, eu preciso de algo novo, e você está sempre buscando. E essas pessoas que estão aqui inquietas, que precisam disso, vocês acham que elas conseguem às vezes ficar em um relacionamento? Consegue ficar? Não, às vezes tem que ficar buscando, tá? Mas eu não tô bem aqui. Aí na hora que não tá bem, procura outro. Depois fala, nossa, mas o outro tava tão melhor. Por quê? Não tem nada a ver sobre isso, não tem nada a ver sobre o relacionamento que você está vivendo. É sobre esse sabotador que está aí, presente em você. Então, como eu falei no início da live, né? Isso são padrões que foram instalados em nossa vida para nos proteger. Então, nós passamos por situações ruins que o nosso corpo precisou proteger ali o nosso psicológico naquele momento. E aí é instalado esse sabotador. E aí quando esse sabotador é instalado, muitas vezes quando você passa por alguma situação, você faz o que? Eu preciso fazer isso agora para eu me proteger. Porque se eu não me proteger, pode acontecer algo ruim. Ou então, eu deixei alguém fazer algo, cuidar de uma situação importante, não deu certo. Então agora eu preciso usar o quê? O meu sabotador controlador. E aí você acaba pegando muita responsabilidade e não consegue deixar que o outro faça. E aí começa a ficar sobrecarregado. E aí vai virando esse ciclo. Então o que é o mais importante? Eu quis trazer para vocês esses 10 sabotadores, porque tem muitas pessoas que às vezes nem imaginavam que existia isso, né? Que existe isso em nossa vida. E aí, a partir do momento, quando você se reconhece, quando você começa... E assim, eu sei, a gente fica falando do outro, eu tava falando aqui, aí os que eu me encaixo, eu já vou trazendo, e outros já vou pensando, nossa, fulano é assim, ciclano é assim. Então eu sei que a gente acaba vendo também as pessoas ao nosso redor, mas eu quero que vocês olhem principalmente para dentro de vocês. Qual foi os sabotadores, né, que vocês mais se identificaram? E pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser vários. E aí o importante é reconhecer, não estou reconhecendo, eu acho que eu não tenho nenhum, sou perfeccionista, né? Já tenho um, perfeccionismo é também um. Tem muitos testes na internet que ajudam nesse processo de você, os 5, de você fazer esses testes para enxergar qual sabotador que está atrapalhando. E isso pode atrapalhar muito os seus resultados, pode atrapalhar a sua saúde física, mental, porque não é só a parte mental de você ficar se cobrando, tem a parte também física, é uma dor, é uma dorzinha no estômago, é uma dor em outra região, que tem várias explicações para cada dor. Então você começa a ver que isso não está só travando os seus resultados, já está fisicamente também. Então vamos reconhecer esses sabotadores, reconheceu, viu que você precisa de ajuda, aí nós precisamos identificar de onde que foi que você teve primeiro contato com isso, que você precisou criar essa capa protetora para que você não passasse por outras situações que te deixasse assim vulnerável. Então, isso que eu faço, né, com os pacientes quando eles me procuram,
E tem uns que ficam, às vezes eu acho que eles ficam olhando e falam, não, Débora, eu não sou assim, não. E aí depois voltam, Débora, você tem razão. Comecei a me observar, realmente. Eu estava num papel de vítima nessa situação, né? E aí, por quê? Porque lá na infância passou por alguma situação que acabou desenvolvendo isso em você. Então não é se julgar, não é ficar pensando que, não sou assim. Não, a gente tem que procurar sim. É muito melhor quando você olha para isso, quando você se descobre e, que mais importante, de você saber que há assim como tratar para que você não deixe isso mais atrapalhar a sua vida. Porque quando você começa a trabalhar esses sabotadores, que a vida começa a fluir, que você para de ser vítima e de colocar a culpa no outro, de querer que o outro resolva para você uma coisa que é só você que tem como resolver. E se você não tem como resolver, o primeiro passo é você identificar para pedir ajuda. E esse também é um ato de coragem muito importante. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, algumas pessoas novas. Então, quarta-feira estarei aqui novamente, agora toda quarta-feira às 13 horas, né? Eu estou aparecendo aqui também com a Manuela e com a Andresa para falar sobre óleos essenciais. E às 20 horas eu continuo aqui com vocês também com a nossa programação, que já tem um tempo aí, né? Que já estou por aqui nesse horário. Então fiquem com Deus, boa noite, até semana que vem. E podem sugerir os temas aí para as próximas lives, tá bom? Fiquem com Deus, beijo, até mais, obrigada pela presença de vocês. E para quem não conseguiu identificar, corre lá, faça o seu teste de sabotadores, depois me conta e vamos tratar juntos isso, tá bom? Beijo para vocês.